os órgãos que fazem parte do nosso organismo como um todo, né? Ok, doutor, para a gente entender um pouquinho melhor, as pessoas que estão em casa, eu vou convidar o senhor para se aproximar aqui. Nós temos uma imagem, pode levantar aqui, fique à vontade. Vamos se aproximar aqui do nosso monitor, fica aqui, por favor. A gente tem uma imagem aí para a gente tentar entender melhor isso que o senhor está falando na prática. Como é que acontece esse sistema da respiração no nosso organismo? Então, o ar atmosférico, que é composto basicamente de nitrogênio e oxigênio, 20% do ar é formado de oxigênio, ele chega ao pulmão através das vias aéreas superiores, que seriam as fossas nasais, o epitélio das vias aéreas superiores, e ele chega, então, nas vias aéreas inferiores, que o limite é a laringe, onde logo lá abaixo das cordas vocais, aí em sentido amontante é o pulmão, quer dizer, no sentido de baixo. Então essa é a árvore respiratória, que compreende as vias aéreas superiores, são as fossas nasais, são as vibríceas nasais, a faringe, a laringe, e abaixo da laringe seriam as vias aéreas inferiores, que é formado pela traqueia, os brônquios, bronquíolos, e por último nós temos os alvéolos, que é onde ocorrem as trocas gasosas, ou seja, onde o oxigênio que chega através do ar que nós inalamos é transmitido para a corrente sanguínea, e o gás carbônico, resultante do metabolismo, da queima de alimentos, ele é eliminado, ele passa para o sangue e é eliminado também pelas vias aéreas e vai para o exterior. Então, sem dúvida, né, doutor, é um dos órgãos mais importantes do nosso organismo, que a gente está vendo aí, né? Agora eu queria saber do senhor, quando é que os pulmões, eles dão sinal ou sinais de que algo está errado? Como é que começa? Um dos sinais, talvez, que mais chama a atenção que os pulmões estão acometidos de alguma doença é a falta de ar. Mas nem toda falta de ar é de causa pulmonar, tem algumas causas também cardíacas. Que o oxigênio, uma vez passando para o sangue, ele precisa ser conduzido a todo o organismo. E quem faz esse transporte de oxigênio seria as células sanguíneas, né, as hemácias com hemoglobina, e também o que nós chamamos de débito cardíaco, é o coração, que é a bomba propulsora que vai impulsionando o sangue, que irá levar o oxigênio a todos os tecidos. Mas a falta de ar é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta para a doença pulmonar é a tosse. Um outro sinal é a dor no peito, é a dor torácica. Então, seriam esses três sintomas que chamam a atenção para uma eventual doença respiratória. Doutor, e fora isso, quais são as principais doenças que atingem nossos pulmões? Existem as doenças das vias aéreas, né, que nós chamamos, do ponto de vista assim, genérico, de bronquites, e as doenças do próprio pulmão. As mais correntes, as mais frequentes, que é do conhecimento de toda a comunidade, de toda a população, a asma. A asma é uma doença que acomete de 15% a 20% da população. Outra doença bastante comum também é o que nós chamamos de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a doença que, infelizmente, a causa é evitável, que seria o tabagismo, né? E essa doença pulmonar obstrutiva crônica, ela tem 85% das vezes como fator causal o vício de fumar. Olha, e nas ruas, quais serão as principais queixas relacionadas aos pulmões? O que será que os piauienses fazem para cuidar bem desse órgão tão importante para o nosso corpo, como a gente está falando agora? Nossas equipes foram descobrir o que é. O que a senhora faz ou o que a senhora acha que a gente deve fazer para cuidar bem dos pulmões da gente nesse clima? Beber muita água. Acho que é beber muita água e comer comida fraca. Agora mesmo, passei no médico, né? E aí tá tudo bem. Isso é isso mesmo. Eu fiz uns exames tudo para saber se estava tudo bem. A gente se cuidar. Como, por exemplo? E sempre no médico. A maioria acertou. Procurar um especialista e garantir a prevenção é fundamental, principalmente quando você sentir esses sintomas. Eu sinto uma tosse, uma cosca na garganta. Então, doutor, a gente viu aí as reclamações das pessoas, né? É muito comum, foi o que o senhor falou, né? A falta de ar nesse clima da gente, a tosse, né? Qual é a dica que o senhor daria para essas pessoas, para a gente ter um pulmão melhor, respirar melhor? Tem algumas coisas que dependem da própria pessoa, né? Uma coisa básica é não fumar. Outra coisa é tornar o ambiente em casa, o ambiente no trabalho, saudável. A gente chama saudável aquele ambiente bem iluminado, aquele ambiente que não tenha mofo, não tenha poluentes, não fazer combustão em ambientes fechados. Antigamente ainda é um hábito em casas do interior você fazer forno de lenha, assim, em ambientes fechados,
dormir com lamparinas acesas, tudo aquilo são nocivos, são situações nocivas à respiração da pessoa. Doutor, e dá para a gente limpar o nosso pulmão? A gente vive hoje numa cidade muito poluída, né? Quase sem plantas, muitas queimadas nessa época principalmente. Como é que a gente faz para limpar um pulmão? Tem hora que a gente fica realmente sem ar, né? Muita gente fala, tem essa expressão, o nariz fica seco, até sangra, né? O que a gente faz nesse caso? Tem algumas coisas que são intempéries da natureza mesmo, né? Essa baixa umidade, a temperatura alta, isso nós temos que conviver com isso. Mas o que amenizaria isso seria talvez nós tornarmos Teresina, outrora a cidade verde, hoje já perdeu esse título. Uma grande metrópole como Porto Alegre, hoje em termos de árvores, em relação à população, em habitantes de Porto Alegre, tem muito mais árvores do que aqui em Teresina. Então era a gente plantar mais árvores, aproveitar talvez esses dois rios aqui, que são uma dádiva da natureza, para criarmos pulmões no meio da cidade, permeio a cidade, parques. Aqui nós temos poucos parques e isso seria um modo de evitar. E fora o cigarro, doutor, quais são os maiores erros que a gente comete com o nosso pulmão? O outro primeiro qualquer droga ilícita. A gente fala do cigarro porque é aquela droga socialmente aceitável, mas qualquer droga inalável é danosa ao pulmão. A Veja, nessa semana, fez sobre a maconha, que alguns segmentos, de modo errôneo, faziam até apologia, achando que a maconha não faz mal ao pulmão. Faz mal ao pulmão, sim. Qualquer tipo de droga, por via inalatória, ela é maléfica ao pulmão. A única coisa que não faz mal ao pulmão por via inalatória seria a inalação de vapor d'água. Isso que seria saudável, você, às vezes, fazer com água, fontes térmicas, inalações de soro fisiológico, o vapor de água seria saudável. Ok, então, doutor, e já vou...